ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos perceber que temos olhos, mas às vezes não vemos o que realmente Deus quer nos mostrar para sermos felizes. Procuremos abrir os olhos e o coração para enxergar melhor. Senhor Jesus, ao curar o cego de nascença, lhe concedeste o dom de crer. Curada sua cegueira, ele enxergou a luz que ilumina todo ser humano, que vem a este mundo. Ele te encontrou. Concede-nos rezar e refletir neste encontro para que possamos olhar o mundo contigo e assim possamos te encontrar. Senhor, abre nossos olhos. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: não foi ele quem pecou nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego. E disse: vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros, porém, diziam: não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse: alguém colocou o barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando.
Então os fariseus disseram: este homem não pode ver de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam: mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: o que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: é um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que chamaram os pais dele e perguntaram: este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, perguntem a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: isso é de admirar, vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aqueles que o respeitam e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego, de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho do pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntaram-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Qual a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Qual foi a resposta? Nem eles, nem seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. Em seguida, o que Jesus fez e o que disse ao cego? Cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. Qual a reação dos que conheciam o cego ao vê-lo curado e como ele responde? Não é esse que ficava sentado a mendigar? Havia opiniões controversas. Ele respondia: sou eu mesmo. Como foi o diálogo dos fariseus com o cego? Os fariseus perguntaram como tinha recobrado a vista. O cego respondeu-lhes: ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Os fariseus procuravam desfazer o que Jesus tinha feito. Qual o conflito que aparece? Jesus curou o cego num dia de sábado. Como se dá o conflito com as autoridades dos judeus? O cego conta a verdade sobre a cura, causando ciúmes e indignação nas autoridades que não conseguem ver Deus agindo em Jesus. Parece que Deus se contradiz ao ordenar uma coisa em Moisés e fazer outra em Jesus. De que acusam Jesus? De pecador. Quando Jesus encontra o cego, o que acontece?
O cego creu em que Jesus era o Filho do homem e prostrou-se diante dele. Como se concluiu o relato? Jesus diz: para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Jesus passa e vê o cego. Diante do cego, os discípulos perguntam sobre quem havia pecado para que o cego estivesse assim, ele ou seus pais. Naquela época, geralmente se associava a doença à culpa e se pensava que Deus corrigia os pecadores com provações. Jesus responde que ninguém havia pecado, pois cada um é responsável pelas próprias ações. Para curar o cego, Jesus cospe na terra e faz lama. O cuspe recorda a água viva revelada à samaritana e também a criação do ser humano tirado do barro. Mas essa lama com o cuspe de Cristo é diferente, pois Ele é Deus, e nessa cura está revelando uma nova criação, onde a doença e o mal são vencidos. Jesus ordena depois que o cego vá lavar-se na piscina. O cego passa a enxergar, mas isso provoca reações entre seus vizinhos e conhecidos. Eles não reconhecem como o cego mendigo torna-se um ex-cego. Para eles, o cego deveria permanecer cego para pagar algum pecado, dele ou de seus pais. Jesus soube que o cego tinha sido banido da comunidade, e quando o encontra, pergunta-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? O cego responde: creio, Senhor. É este o momento no qual o cego está totalmente iluminado, vê o Senhor que fala com ele e acredita nele. Agora o ex-cego não só recupera a vista, como adquire o olhar do invisível, passando a enxergar o que vem do céu. Segundo o Papa Francisco, o cego de nascença curado representa-nos quando não nos damos conta de que Jesus é a luz do mundo, quando olhamos para o outro lado, quando preferimos entregar-nos a pequenas luzes, quando vamos às apalpadelas na escuridão. O que significa ter a luz verdadeira, caminhar na luz? Antes de tudo, significa abandonar as luzes falsas, a luz fria e arrogante do preconceito contra os outros, porque o preconceito deturpa a realidade e enche-nos de aversão contra aqueles que julgamos sem misericórdia e condenados sem apelação. Quando se fala mal dos outros, não se caminha para a luz, caminha-se nas trevas. Senhor Jesus, ao curar o cego de nascença, e ofereceste o dom de te encontrar. Abre nossos olhos para enxergar a verdade, a bondade e a beleza da vida. Dá-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs. Faze-nos atentos aos que sofrem e concede-nos um olhar compassivo, capaz de iluminar com tua luz a vida de tantas pessoas que passam pelo nosso caminho. Enfim, que sejamos iluminados pela tua luz, que aquece o nosso coração e nos fortalece no teu seguimento. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Nós todos e faça nossa união.
Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.